Já sei. Não, ou de só repetir. É isso mesmo. Tipo, As ligações, para dar hoje, abrimos o livro de João, capítulo 1, Apocalipse, falo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. A expressão que nós vamos sublinhar hoje é inferno, ok? Então, inferno. Agora, na nova tradução, no livro do Apocalipse, o inferno vem como Pai Boaventura leu ali. Mundo dos mortos. Só o entendimento para você conseguir jogar. Devemos colocar nossa consciência que no último dia não tem como nós escaparmos. Vamos ser julgados, porque existe uma lei, ok? E todo mundo está debaixo dessa lei. Então, todos nós seremos julgados. E a lei não perdoa ninguém, acredita ali. Se você estiver a agir dentro da lei, você sempre terá razão, ok? Se te prenderem injustamente e descobrirem que foi injusto, terão que te indemnizar o tempo que você ficou preso. Estão a conseguir entender? Ok? Então, vamos falar hoje sobre as portas do inferno. Ok? As portas do inferno. Mas eu acho que talvez, falando do inferno e mundo dos mortos, faz muito sentido em falar mundo dos mortos quando isso for muito aprofundado, ok? Mas é mais fácil usar minha tradução, entender mais essa mensagem usando o inferno, ok? Onde os pecadores vão ser julgados, ok? Então, no livro de Mateus, podemos abrir. No livro de Mateus, ok? Então nós não vamos considerar o inferno como o mundo dos mortos, vamos considerar o inferno como o lugar do castigo eterno, amém? Ok. O lugar do castigo eterno, onde todos que errarem contra a lei do Senhor serão colocados para a alma ser destruída, ok? Ser destruída. Então, Mateus capítulo 16, versículo 16. Vamos concordar que quando a Bíblia, algumas passagens da Bíblia, onde está escrito chaves, significa autoridade. Autoridade é o poder que você tem, ok? O poder que você tem. Versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Okay? Então, as portas do inferno, esse é o título da nossa mensagem. Jesus Cristo aqui mencionou uma possibilidade de existirem coisas que são consideradas como portas, ok? Aqui a porta
está mais ou menos focalizada a uma coisa aberta. Amém? Ok? Há uma coisa aberta. Estamos conseguindo entender? Então, porta pode ser instrumento, mas aberta. Então, o que a gente tem que colocar na nossa consciência é que verdadeiramente existem portas que se abrem para nós herdarmos o inferno. No livro mesmo de Mateus, quando falamos, parece Mateus 7, se a memória não me falha, versículo 24, se ela vê. Podemos abrir Mateus 7, 24, se a memória não me falha. Lá disse. Ok, versículo 14. Ok, disse: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, vou começar no 12, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, ok? A partir desse versículo, vamos conseguir entender que quando se fala de porta, se refere a certas obras, ok? Se refere a certas obras. E no versículo de Mateus 16, 18, onde estamos a meditar no princípio, Jesus Cristo diz para Pedro, ok, ser dado uma autoridade, ok, que vai fazer com que obras que conduzem ao inferno não tenham poder sobre ele, ok? Isso não é interessante? Pode não ser interessante do jeito que você está a pensar, mas do jeito que estou a pensar é interessante. Existem obras que conduzem ao inferno. E nesse versículo está a se revelar, ok? Em Mateus 16, Jesus revela que há possibilidades de homens serem enchidos, de ser dado poder, de modo a essas obras não serem praticadas por ele mesmo. Vou traduzir dessa forma. Então, existe uma capacidade que Deus pode dar a cada um de nós, ok? De evitar fazer coisas que conduzem ao inferno. E quando se trata de obras, a Bíblia vai descrever em Tiago que se refere à consumação de certas vontades que são dirigidas por nossos pensamentos. Então, no versículo 14, que acabamos de ler há bocado, em 7, quando ele diz, ok, largue a porta, espaçoso é a porta, antes ele diz primeiro, espaçoso é o caminho. Então, antes da porta, existe também um caminho. Então, temos duas coisas que são distintas. Quando eu estou a usar a linguagem distinta, quer dizer que existem coisas que tentam ser semelhantes, ok? Que você pode confundir com outra. É o mesmo que o quê? Um diabo a falar de Jesus e um anjo também a falar de Jesus. Você pode imaginar que todos vão te conduzir ao mesmo caminho. Está conseguindo entender? Então, aqui estamos a falar de vontades, ok? E essas vontades, como nós aprendemos, são coisas que nascem dentro de nós, ok? E existe alguma coisa que influencia as vontades negativas dentro de nós. E é nesse contexto que Jesus Cristo está a tentar falar. Que
é possível o homem ter poder suficiente, ok? De não ter, ok, a ousadia de dar lugar àquilo que influencia as vontades negativas. Okay? Uma vontade negativa pode ser o que está no livro de Gálatas, pode ser prostituição, feitiçaria, macumbaria, ódio, azar, ira, okay? Inveja, lascívia, glutonaria, fofoquice, ok? Preguiça, uma vontade negativa, ok? Bebedice, coisas semelhantes a estas são vontades negativas. Então, a Bíblia diz, Jesus revela que é provável que um homem seja revestido de poder e essas vontades sejam limitadas à carne. Ok? Pobreza é uma vontade negativa. Coloque isso na sua consciência. É uma vontade negativa. Ok? Você pode imaginar que não é culpado por ser, mas você às vezes pode ser, ok? Você já imaginou você sentado sem nenhum plano? Você sabia que uma das coisas que estraga a vida de um ser humano é não ter plano? Ok? Já estamos juntos? Há probabilidades. Você já prestou atenção na viúva que Elias aparece diante dele e pede de comer? E as primeiras palavras que saem da boca dele é que só tenho um bocado de farinha e quer fazer um bolo, necessito apanhar lenha para comer, daqui a 3 dias vamos morrer, ok? Então ela está a falar que vai morrer a fome, ok? Então não lhe tire o último pão. Ela quer viver, mas pensa que vai morrer a fome. E quando a Bíblia descreve, ok? Mas não queremos falar sobre isso. Então, esses são fatores que de uma ou de outra revelam que existe uma porta, ok? Que as portas do inferno estão contra ti e estão a prevalecer. Então, quando as portas do inferno estarem contra ti e estiverem a prevalecer, comece a imaginar, ok? Se você está hipnotizado, acorde. Você pode estar hipnotizado na hora em que você está a buscar, mas quando você ter a coisa, você vai estar acordado. Agora comece a imaginar, você está acordado e você está a ver que seus pés estão a tentar mergulhar na profundidade do rio Zambeze. E você não quer acordar. Está conseguindo entender alguma coisa? Então, as portas do inferno abertas te dão uma vida assim, onde você está para cair num poço e você, em vez de voltar atrás, vai dizer como? Estou a cair no poço. Está a cair, ok? Está conseguindo entender? Mas a Bíblia revela que é possível que essas portas não venham prevalecer contra a sua vida, ok? Aquilo que você diz, olha para você mesmo, você diz que é difícil de deixar. A Bíblia diz que existe poder que você pode receber e essas coisas difíceis não conseguirem lutar contra ti e vencer. Até que estamos juntos. Ok? Você vai perceber que o quê? Que não há nada no mundo que você possa experimentar e não ter capacidade de deixar. Ok? Estão a conseguir entender? Ok, vou dar um toque. Olha lá na vida de Sansão. Ok? Nós temos aquele hábito de julgar que ele foi condenado por uma transgressão, ok?
Mas a parte de sensação que eu mais gosto, imagina lá um homem que casou, que lobolhou a primeira mulher, foi rejeitado. Está conseguindo entender? Tentou casar a segunda, foi roubado, ok? Mas ele queria, está conseguindo entender? Agora encontra uma mulher que lhe aceita como ele é. Está conseguindo entender? E lhe trata como nenhuma lhe tratou, sem desprezo, sem nada. Embora ela tenha uma intenção maligna, tipo, seja intenciosa, seja interesseira naquele amor, ele já encontrou alguém que lhe assume como ele é. Como ele é. Ok? Então ele está a amar, ok? Temos sanção a amar. Então Dalila era aquele tipo de mulher que o homem não consegue deixar. Está conseguindo entender? Ele está a amar profundamente. Profundamente. Será muito difícil contar o segredo para esse tipo de mulher? Amém? Ok? Eu quero que você simplesmente acorde nisso. Será muito difícil deixar, será fácil deixar esse tipo de mulher? Estamos conseguindo entender alguma coisa aqui? Tem coisas mínimas, mas tem coisas primárias, ok? Então para Sansão, a coisa primária era simplesmente manter o relacionamento dele com Dalila. E nós temos que colocar uma coisa na nossa consciência, que quando você está diante de um certo desejo, ok? É uma ambição, movido por uma ambição, automaticamente você vai ganhar um equilíbrio por meio dos seus próprios sentimentos. Então se você vai ganhar um equilíbrio, ok? Você comer arroz e feijão, porque alguém te disse, porque tem na sua mentalidade de comer arroz e feijão, e comer arroz e feijão, porque você sente aquela vontade de comer arroz e feijão, é diferente? É diferente, ok? Todo mundo teve um dia em que comeu, porque simplesmente é uma rotina diária comer. Já estamos juntos. Mas teve um dia que comeu, porque estava com fome. Por mais que tinha formiga, aquele arroz, comeu assim mesmo, ok? Como se não tivesse nada. Ou por mais que tivesse um bicho, se calhar mastigou assim mesmo. Como se não tivesse nada. Mas também teve um dia em que comeu não por fome, mas por ganância. Comeu até a barriga dele ficar grande. Ok? Tem um tempo de digestão. Não teve tempo de digestão, ok? Você está imaginando aquele em que você come ao ponto até de o quê? Estou a falar ao ponto de o quê? De sua barriga não conseguir resistir aos alimentos. Está a comer e a vontade de ir fazer as maiores está a aparecer quando você está a comer. Está conseguindo entender? Eu quero que todo mundo teve isso. Não estamos a entender. É uma coisa irresistível. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar ao ponto de você equilibrar a sua situação, ok? Consigo mesmo, mas também equilibrar a capacidade que você tem de resolver a sua situação em si mesmo por meio de Deus. Estamos a entender? Ok? Então, existe realmente uma força que pode... É que a maior parte de vezes, ok? Você já conseguiu entender que você está lutando dentro de uma situação e você não tem controle sobre aquela situação. E a maior parte de vezes que você está a continuar a praticar a mesma coisa é porque você já perdeu o controle daquela situação. Ok? Olhamos Deus no reino dos céus, olhamos Cristo a ser morto, o único santo, e a terra está cheia de pecado, ao ponto de ver um santo como lixo. Estão a tentar matar, mas Deus, ele não perdeu o equilíbrio que ele tinha com relação à situação. O pecado era uma coisa que estava sendo resolvido. E se Deus perdesse o equilíbrio, nada serviria ao sacrifício. Teríamos anjos habitarem na terra depois de Cristo. Estou a mentir? Ou é verdade? Ok? Então, nós temos que ter a capacidade de termos um dos frutos do Espírito que é muito essencial nas nossas vidas, mas nós não conseguimos carregar aquilo para nós mesmos, que é o domínio próprio.
você não tem nenhum desejo, nenhum sofrimento que você não possa equilibrar. E acredite, você não vai parir sem sentir dor, sem sentir dor. Quando eu li uma vez um livro, é muito importante para uma mulher que está para gestar, ok? Uma mulher gestante, parto sem dor. Eu a princípio pensava que o quê? Que a pessoa não vai sentir dor. Estava conseguindo entender? Mas no final eu consegui perceber que simplesmente o livro dá a capacidade de você se equilibrar no seu período de gestação e no período em que você está para dar parto. E basta você ter um equilíbrio. A dor que você sente quando você está equilibrado é uma dor, quer dizer, basta estar equilibrado, você sente uma dor menor em relação a qualquer tipo de coisa. Vou te dar uma alerta. É possível você extrair o dente se usar anestesia, mas é preciso você estar equilibrado ao retirar aquele dente sem anestesia. Estão a conseguir entender? Estão a conseguir entender alguma coisa? Mas vai existir muita dor, existe muita dor em nós por falta de equilíbrio, ok? E a maior parte de vezes o que traz falta de equilíbrio, sabe o quê? É o que nós chamamos de mimo. Você tem tanto mimo que acredita que sua vida não está a andar porque estão a te afeitiçar. Agora, equilibre-se para se assegurar no instante em que estão a te afeitiçar. Está a conseguir entender? Ok? Estão a te rejeitar e você está a chorar porque nunca te negaram. Estás a insistir e acaba despertando uma coisa que não é paixão, não é amor, mas é obsessão pela coisa. E a obsessão, em parte, é a falta de equilíbrio pela coisa que você está a precisar. E é tão intenso que não te deixa você pensar em outra coisa, senão a pessoa que está a te negar. Ok? Estão a te matar, mas você é como se estivesse a achar que te matarem por aquele que está a te matar é o melhor que por outras mãos. Ok? Você não consegue negar o pecado algumas vezes porque simplesmente não tens domínio sobre a coisa que você faz. Que até todos os seus motores já começam. Você já não tem a capacidade de controlar os seus próprios motores. Ok? Vai passar 5 dias sem dormir e vai começar a imaginar que o quê? Que tem dor de coração. Ok? Eu me lembro uma vez. Eu perdi a autoridade sobre alguma coisa e estava a passar uma tempestade do inferno que nas minhas orações lágrimas começavam a chorar antes mesmo de começar a orar, só de pensar o problema, ok? Mas o que eu queria era tirar o problema. E aquilo, na medida em que eu estivesse a orar, eu não conseguia, sabe, algumas vezes quando você está a orar, sabias que você só está a abrir a boca, está a falar sobre muita coisa e não consegue descrever a situação para Deus. Está dentro de uma conversa, onde você está a falar sozinho e você não quer ouvir a voz de ninguém. Ok? Você tem um problema, eu tenho um problema e eu simplesmente vou vir onde está você e eu quero que você me dê a resolução do problema. Não quero ouvir se a resolução é uma opinião ou não, mas quero acreditar que a resolução é segundo os meus próprios pensamentos. Só basta você me dar, já está, pode ir na sua casa, basta você me dar a sua, ok? Está conseguindo entender? Ok? Eu mesmo que te perguntar, ok? Ok, tudo bem, você não trabalha, não faz nada, então se eu te aceitar, como é que vamos viver? Se só me aceita lá, só tudo vai estar resolvido. Está conseguindo entender? E você não está a agir por meio de... quer dizer, você não está seguro sobre o que você vai fazer. Você está seguro sobre o que você precisa. E isso é tão negativo, que nunca vai te tirar da situação em que você está. Eu dei um testemunho de um jovem
que quase ficava maluco, deixou o emprego por causa de uma menina que já não lhe queria, ok? Ele deixou o emprego, fazia ganho-ganho, deixou filhos lá, cheio de coisa. Ele queria uma mulher que não queria. E quando eu falava para ele, esquece essa mulher, sabe o que ele falava para mim? Dancei mamuari. Oxa. Dancei mamuari significa lhe casei virgem, ok? Só por isso, minha vida dele estava num caos, ok? Mas o problema não era aquela menina. O problema era a falta do domínio próprio nele mesmo. Você sabe o quanto é prejudicial você provocar muitas coisas, ok? Por causa de uma vontade gananciosa e ao mesmo tempo não terminar. É assim, quando você começa uma coisa e você não consegue terminar, você hoje vai experimentar aqui, vai provocar ali, vai provocar ali, vai provocar ali, vai provocar ali, vai provocar aqui, vai provocar aqui, simplesmente para satisfazer suas ganâncias, e você vai ter a agir por desejos, estamos a falar de por desejos carnais, ok? Estamos a falar de que são portas para o inferno, agora escuta lá. As portas do inferno, ok? Tiveram um bom carpinteiro, ok? E o carpinteiro, ao fazer essas portas, a intenção dele não era simplesmente vocês verem o inferno, apreciarem como é, é um lugar bom para sair, acredita lá, ok? O carpinteiro forjou aquelas portas com uma intenção de colocar seres desobedientes naquele lugar, e acredita lá, você não ter domínio próprio sobre a sua vida, ok? O caminho em que você está a tomar, a miséria em que você está a viver, pode nunca acabar. Por quê? Porque é uma porta prevalecendo, ok? E no meio da porta, antes de você chegar à porta, lembre-se sempre, antes de chegar à porta, existiu um caminho. E você está andando naquele caminho, e aquele caminho tem a intenção simplesmente de te conduzir você àquele lugar. Hoje, porque você é pesado, você é pesado, pode começar a pensar que estás a andar assim por vontade própria. Mas quando você morrer e ser espírito, se tornar como vento, sua alma, vais entender que você nunca se dirigiu sozinho, ok? Porque a primeira coisa que vai acontecer é você ver sua alma sendo dirigida para um lugar que você mesmo não querendo está aí. Está conseguindo entender? É isso que está a acontecer consigo a maior parte de vezes e você não está a entender? Não está a entender. Não está a entender? Não está a entender. Então, essas portas são possíveis de combater. E Jesus Cristo já nos deu o poder de combater essas forças. Okay? Quando Jesus Cristo fala para Pedro esperar, para os discípulos esperarem em Jerusalém, ele dá a promessa de receber o Espírito Santo. Ele fala que o Espírito Santo é poder. Ok? O Espírito Santo é poder. Diz: permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto. E ele disse: na medida em que você estiver revestido do poder de resistir às forças do inferno, você terá a capacidade de ter autoridade sobre o reino dos céus. E o reino dos céus em nenhum momento se manifesta de uma forma vazia. Então, a palavra de Deus, ok? Você aqui, a terra pode estar vazia, mas se você tem as chaves dos céus e você consegue abrir os céus, acredite, os céus nunca estão vazios. Ok? Os céus nunca está vazio. Então não existe obra que não se possa deixar. Ok? Não existe nada que não se possa deixar, uma vez que você estiver revestido do poder do alto. Essas portas sempre vão ficar abertas. Mas se você se considerar alguém chamado por Deus,
e se deixar revestir por esse poder, dominar os seus sentimentos, os seus desejos, vai acontecer o que nós chamamos daquilo de viver pelo Espírito. E quando você vive pelo Espírito, as vontades que mais dominam em você não são vontades carnais. Não há feitiçaria, não há lascívia, não há ok? Então, ok? Vou dar um exemplo concreto, ok? Você tem muita razão, tua vida não está a dar certo porque está a ser feitiçado, ok? Você acredita nisso, né? Está tudo bem. Tem muita razão, tua vida não está a dar certo porque está a ser feitiçado, ok? Então você vai procurar alguém para saber quem é que está a feitiçar. Só que a parte mais triste dessa é que o diabo nunca vai deixar sair nisso, sabe qual é? É que a maior parte das vezes quando você está procurando alguém que está a feitiçar, você já conhece qual é a pessoa que está a feitiçar. Ok? Mas como? Ok? Acredite, é só vontade carnal. E como o diabo já conhece qual é o seu código, que se dizer a pessoa X você vai acreditar, então ele vai dizer a pessoa X, ok? Eu me lembro que a primeira vez que eu passei uma profecia, falei o nome de alguém. E quando falei o nome de alguém, os familiares daquela menina que estava a orar por ela, pararam, começaram ali todas. É verdade. Nanga longa. Alonga zinene. Eu tinha. Tipo, pede nem ver com cine, sabe como é zinene bas. Oxi. Ok? E a seguir o que viria? Eu sou vontades carnais. Ok? E a partir daquele dia eu comecei a pensar, Senhor, eu acho que se não existir instrução nas pessoas, melhor não falar. Então, o inferno, ok? Não podemos nos enganar. O que nós estamos aqui é sofrimento, são aflições. Mas o inferno, ele é esse lugar de condenação eterna. Agora, eu gostaria que nós colocamos na sua consciência aqui. Essas portas podem ser fechadas. Você tem o poder, Deus pode dar o poder suficiente de você parar de sentir vontades ilícitas. Ok? Se você simplesmente pode aceitar estar numa relação porque quer dinheiro, Deus pode te dar o poder suficiente de você parar de ter aquele tipo de pensamento, aquele tipo de vontade. Se você tem um vício que você, dentro de você mesmo, acredita que não tem capacidade de deixar, essa é uma porta do inferno prevalecendo contra você. Então Deus revela que tem o poder suficiente de estar em você, e você simplesmente, aquelas vontades, ok? Não terem poder sobre a sua vida. Ok? Então, se existe um feitiço jogado na sua vida, Deus tem a capacidade de te dar, você ter a capacidade de dominar sobre aquele feitiço. Já estamos juntos. Ok? Então eu vou pedir que você se coloque de pé. Então, se as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, vamos lá acreditar numa coisa. Para lá de vir na igreja só para ouvir o que está a falar. Amém? Nós precisamos aprender a agir. Vamos lá o quê? Agir. Os fariseus já apareceram diante de Jesus Cristo, todos eles, porque ninguém fazia milagre, e lhe pediram: se você realmente é filho de Deus, dê-nos um sinal, ok? Mas você já parou para pensar em alguma coisa? Quem era Jesus Cristo na forma humana para mostrar um sinal para pessoas que eram super dotadas no conhecimento de Deus? Está conseguindo entender? Quem sou eu? Ok? Quem sou eu para fazer um cego ver e você acreditar, depois você também orar para você ver? Está conseguindo entender alguma coisa? Quem? Nós fomos feitos menores do que anjos, mas somos coroados de acordo com a capacidade que nós temos de reter a palavra e viver. Então, a nossa fé
vai trazer a coroa na qual seremos coroados. Mas na terra nunca se esqueça que vais carregar sempre uma coroa de espinho. Por causa de quê? Porque há pessoas que já ouviram, mas querem ver você sendo o primeiro. Ok? E isso não é dessa forma. Por causa do quê? Enquanto você ouve a palavra de Deus, Deus ele está batendo a porta para o seu coração. Você está a ouvir. Está ou não está a ouvir? Está ou não está a ouvir? Ok? Agora coloca como com a sua consciência. Ok? A minha vontade termina aqui. Em você querer ouvir. Está uma coisa a entender? Agora, a manifestação de alguma coisa vai depender da vontade de Deus. Agora, quando você está a orar, você quer que Deus faça alguma coisa. Acredita, você não está a orar em vão. Ok? Se você não sabia, desperta hoje. Você não está a orar em vão. Não aceite que suas orações sejam em vão. Em vão. Não porque nos domingos todo mundo vem na igreja. Você está a orar por um fim próprio. Tenha domínio próprio. Você não precisa correr por vários sítios. Você simplesmente precisa se conectar com Deus e deixar Ele fazer. Agora, Deus ele não vai fazer alguma coisa só porque você quer. Aprendemos em Tiago. Quando você entrar no livro de Tiago, vai aprender algo. Que quando você pede algo para simplesmente satisfazer suas vontades carnais, Senhor Deus, eu quero 5 mulheres na minha vida. Ok? Para o quê? Eu quero desfrutar dos prazeres. Ok? Está conseguindo entender? Ok? Eu quero riqueza. Eu quero carro. Para o quê? Eu quero pisar aquela pessoa ali que sempre me molha. Ok? Está conseguindo entender? Deus nunca, em nenhum momento, vai ouvir esse tipo de oração. Está conseguindo entender? Deus me usa para o quê? Para fazer doer aquele pastor. Ok? Deus em nenhum momento vai ouvir essa situação, essa oração. Ok? A Bíblia diz que o pecado separa. Então, as suas petições estão sendo separadas de Deus. A sua petição, a sua oração não precisa estar distante de Deus, separada de Deus. Tem que estar conectada com Deus. Nós já aprendemos em Mateus, 14, se a memória não me falha, 8:7, que uma casa feita por cima de um monte não pode ser escondida. Ok? Então você entender? Uma luz não pode ser colocada debaixo de uma o quê? Suporte um pouco só, assim de pé, amém? Ser colocada debaixo de uma cama, imaginando que não vai clarear. Não vai clarear. Mentira. A única forma é apagar aquela luz ou construir embaixo da ponte para não ser vista. Ok? Então, se a sua petição está conectada com Deus, automaticamente é uma luz. Seu nome não será um nome de pessoas desprezarem ou olharem tua cara e cuspirem. Acredita lá. Quando sua petição, seu pedido está conectado com Deus, dificilmente o seu pedido será rejeitado. Você já imaginou o que é seu documento conectado com Deus numa empresa? É aquele tipo de documento que a pessoa está a dormir, está a pensar, aquele nome não pode faltar, aquela nota, aquele nome não pode faltar. Está conseguindo entender? Quando você corrompe uma coisa que faz, é simplesmente aliar-se com uma pessoa. Estamos juntos. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos sonhou com quem? Com Jesus. E teve tormentos. Está conseguindo entender? Então, quando você está, e não só, isso começou desde o princípio. Esse poder começou desde o princípio. A Bíblia diz que rei, ok, do Egito, sonhou. Deus já falou com ele assim: amigo, você tem muitas mulheres, ouviu? Mas uma delas é minha. Cuidado, cuidado. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender? E também no tempo de Isaac, aconteceu a mesma coisa. Você tem muitas mulheres. Aquela que você pegou agora, cuidado, aquela é minha, ouviu? Está conseguindo entender? Está conseguindo entender? Por causa do quê? Porque a petição de Abraão, a petição de Isaac estava conectada com Deus. Não dependia do que Isaac vai fazer
ou do que Abraão vai fazer, mas dependia do que Deus vai fazer com o pedido de Abraão. Então, a sua petição não pode colocar uma interrogação diante de Deus. Ok, você está a pedir isso, depois quer fazer o que com ele? Não, eu quero pisar alguém. Não precisa focalizar seus desejos carnais. Eu me lembro que já vi algumas palavras como essas. No dia que eu estar bem, aquele dia de ver comigo. Ok? Então estava a orar para uma irmã e aquela irmã simplesmente pediu uma coisa, eu me esqueci. Ela queria que todo o tempo me cumprimentasse. Então ela veio e disse assim: vocês estão a desprezar hoje, né? Vão ver. No dia que eu começar a trabalhar, vocês vão render comigo. Oxi. Ok? Eu parei para processar e disse que isso está mal. Ok? Você está conseguindo entender? Quando sua vida não está bem, coloque isso nas mãos de Deus. E diga para Deus que simplesmente você quer que seja de acordo com a vontade de Deus, mas você quer aquilo que você quer. Você quer que as coisas mudem. O que você não quer não é que as pessoas moram, mas que você mude. Então, quando a sua oração estiver conectada com Deus, será alguma coisa que nada nem ninguém vai poder apagar ou impedir acontecer. Senhor Jesus, Consolador, derrama